Galinha Cis e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para você cuidar da forma correta das suas plantas em casa. Essas dicas são especificamente para você que mora em um lugar que não tem quintal, então as suas plantas ficam em vasos, beleza? Eu já fiz um outro vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card para você, falando sobre os ambientes corretos, os melhores ambientes para você poder ter as suas plantas. Então, se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no card e vai lá, porque é bem importante também. Porque não adianta a gente ter todos esses cuidados que eu vou passar aqui e a sua planta tá num breu total sem receber luz suficiente para que ela se mantenha viva. Então, vai lá no vídeo para você dar uma conferida e depois volta aqui para assistir esse, beleza? A primeira coisa que você precisa fazer é adubar as suas plantas dentro dos vasos. Por quê? Quando elas estão na natureza, elas já recebem os adubos naturais que a natureza dá, né? Que são folhas secas, frutas que caem das árvores, cocô de passarinho, cocô de outros bichos, enfim, tudo isso vira adubo para as plantas da natureza. Mas quando as plantas estão em vasos, elas consomem todos os nutrientes que a gente coloca na terra e depois elas ficam sem nutrientes para consumir. Então a gente tem que lembrar de adubar as nossas plantas. Um desses tipos de adubo é em pastilha. Ele é ótimo para você que geralmente esquece de adubar a planta, sabe? Porque você coloca ele na terra e vai molhando. Vai fazendo de acordo com as orientações do fabricante, mas geralmente você pega as pastilhas, espalha na terra por cima mesmo e vai molhando a planta normalmente. E aí essa pastilha vai se diluindo e vai dando os nutrientes para a planta aos pouquinhos e em um período mais longo de tempo. Aí quando a pastilha acaba é que você coloca outra. Tem um adubo também que é em farelo. Esses adubos em farelo você vai diluir eles na água, também de acordo com as orientações do fabricante. E aí com essa água você vai adubar as suas plantas. Lembrando que o adubo não substitui o fato de que você precisa regar as suas plantas, tá? Também tem os adubos granulados que você aplica direto na terra da planta e aí dá aquela molhadinha, também a quantidade e tudo mais depende muito do fabricante. E esse lembra muito a ideia da pastilha, só que esse, como são os farelinhos ou as partículas menores, eles se diluem mais rapidamente, então você tem que colocar de novo depois de um tempo. Tem um adubo concentrado, que é tipo um soro bem forte, que você também precisa diluir na água, porque se você colocar direto, pode acabar matando a sua planta. Então você dilui ele na água e rega a sua planta com essa aguinha, com esse suquinho. Tem um adubo orgânico, sabe quando você assiste esses vídeos assim de planta no YouTube que a galera fala humus de minhoca, ou então esterco de boi? Maninha usa muito esterco de boi nas plantas dela, e nas plantas que ela me dá de presente, geralmente a terra do vaso já vem com esterco de boi, porque ela sempre mistura. E eu lembro, nossa, de manhã usando esterco de boi, ó, eu era pequena e manhã ia, tipo, sair assim, sabe, lá onde a gente morava, e voltava com umas placonas de esterco de boi. E eu gosto muito de esterco de boi, né? Adubos orgânicos em geral são muito bons para as plantas. Mas esses adubos, o ideal é que eles sejam misturados na terra. Então tem até algumas terras que você compra que ela já vem com esses adubos orgânicos que já são misturadinhos. E também tem aqueles adubos que são de pronto uso, que vem tipo num sprayzinho, que você borrifa eles já na folha das plantas. E aí tem as instruções do fabricante, geralmente tem alguns que você precisa borrifar a planta só com água e aí depois você vem, depois de uns 15 minutinhos, borrifa o adubo e tudo mais. E esses adubos assim de pronto uso, esses que são para borrifar nas plantas, geralmente você também precisa fazer essa adubação em um espaço de tempo mais curtinho. Mas eu acho muito mais gostoso adubar assim do que, ou então colocar, né, mexer na terra, que eu acho uma delícia, do que você colocar pastilha e tudo mais. Mas é aquilo, né? Eu amo mexer com terra desde sempre. Então, tipo, se não é uma parada que você curte, o de pastilha eu acho que seria ótimo. O adubo que eu uso é esse aqui, ó. Ele é da Sempre Verde. Eu comprei lá em Alhambra.
quando eu tive lá, e ele dura pra caramba. Quem me indicou esse adubo foi o Edu Reis, porque ele usa esse adubo nas plantas dele e ele é uma espécie de adubo concentrado. A gente tem que diluir na água. Aí geralmente eu molho as minhas plantas todas 15 minutos antes de fazer a adubação, e aí depois eu venho com ele diluído e vou borrifando também nas folhas, e elas ficam lindas, assim, tipo, todas as plantas que eu usei esse adubo estão, tipo, ficam com brotinhos nascendo e tudo mais. E o tempo de adubação dele é de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias, depende do período do ano que a gente tá, se é primavera, se é verão e tudo mais. Mas vem tudo bonitinho na embalagem, não precisa ficar preocupado com isso, porque geralmente as instruções dão super certo. A segunda coisa que é muito importante você fazer na hora de cuidar das suas plantas é a rega de forma correta. A gente tem que regar a areia, a terra da planta, não é só borrifar a água nas folhas, porque assim, quando tá calor é super ótimo a gente borrifar água nas folhas de vez em quando, porque as plantas adoram, né? Mas você não substitui essa borrifada pela rega, que você tem que fazer certinho, molhar a terra da planta e tudo mais para ela se manter úmida. Mas você tem que prestar atenção, porque pode acontecer de você molhar demais a sua planta e acabar afogando ela, apodrecendo a raiz. Ou também pode acontecer o contrário, de ao invés de você regar muito, você vai regar muito pouco, e aí a planta vai ficar lá morrendo de sede, esturricada, sofrendo. Então, o ideal, que é o que eu faço geralmente, todas as vezes que passa um tempinho assim que eu já fiz a rega, eu coloco o dedo na terra da planta. Se o meu dedo sair limpinho, tipo não grudar nenhuma terrinha nem nada, significa que a planta tá precisando de rega. Se o meu dedo sai sujinho e eu já sinto, sabe, a terra molhadinha, úmida, quando eu encosto o dedo na terra, significa que tá tudo ok, ela não precisando de água. E também tem a questão da quantidade de água que você vai colocar em cada planta. O que eu faço geralmente é molhar até eu ver que saiu um pouquinho de água por baixo. Não precisa ser muita, tipo, quando sai um pouquinho de água embaixo no vaso, eu já paro de molhar, porque se você fazer a água escorrer demais, sabe aquilo que eu falei antes da gente adubar? O adubo vai sair todo naquele soro, ou quase todo naquele soro que escorrer por baixo. E aí a sua planta vai acabar perdendo nutrientes de novo. E aí eu deixo a água escorrer bonitinho, e depois eu pego aquela água que sobrou no pratinho e jogo fora. Essa dica é muito importante, porque se você deixar a água ali, primeiro que você vai atrair mosquitinho, né? Pode atrair a dengue e tudo mais, então não é legal deixar deixar água nesses potinhos. E também pode acontecer da sua planta ficar com umas raízes apodrecidas, porque começou a molhar de baixo para cima, sabe? E aí a raiz nunca vai ficar seca e a planta pode acabar morrendo afogada. Então, joga a aguinha fora. Basicamente, o que toda planta precisa é de luz natural, adubação e ser regada regularmente. Então é muito simples. Eu sei que tem muita gente que acha que é super complicado, ou que tem que ter dedo verde ou alguma coisa do tipo, mas na real é só você aprender a observar a sua planta, sabe, ver os sinais que ela tá dando, e principalmente você escolher o melhor ambiente para ela estar. Então, tipo, sempre procure colocar ela perto da luz e tudo mais. E esses cuidados básicos, né, como adubação, e aprender a regar direitinho, sem afogar a bichinha e sem deixar ela com sede. Bom, se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui, que vai que eu resolvo, sei lá, dar uma estudada melhor sobre o assunto e produzo mais um vídeo aqui pra vocês. Não esqueçam de comentar bastante aqui, de compartilhar esse vídeo com suas amigas, com seus amigos aí que gostam de plantinhas, que querem ter plantinhas em casa. E é isso. Um beijo e até mais!